dessa casa, amigos da imprensa que nos acompanham nessa sessão de segunda-feira. Mas, senhor presidente, estive no extremo sul da Bahia na última quinta e sexta-feira e volto de lá bastante preocupado. Afinal de contas, um problema que assola aquela região já há algum tempo vem se intensificando, que são as disputas pelas áreas daquela região, pelas propriedades agrícolas, e chegamos ao ápice, inclusive, de ter um indígena assassinado na semana passada, quando o Parque Nacional do Descobrimento foi interditado por grupos indígenas que, inclusive, entram em conflitos com outros grupos, e isso, inclusive, foi noticiado na imprensa, aqui no Bahia Notícias, aqui, que indígenas pedem homologação da terra indígena Comé-Xatibá, e a ocupação gera discordâncias em grande parte da comunidade indígena, e por meio de nota, caciques e outros integrantes de movimentos repudiaram essa ocupação, classificando a ação como uma contravenção de acordos estabelecidos anteriormente. Inclusive a ICMBio, ela suspendeu as suas atividades, listou outros problemas. Então existem já conflitos entre os próprios grupos indígenas e esse indígena assassinado na última segunda-feira, quando dois outros indígenas tinham desaparecido e ficaram um tempo desaparecidos, depois foram encontrados. Já existem relatos que realmente foram entre conflitos de grupos indígenas, mas eles estão invadindo diversas propriedades rurais naquela região, inclusive propriedades frutos de assentamento de reforma agrária, onde os assentados estão sendo expulsos das suas propriedades. E eu diria que a principal causa que me explicaram é por conta do alto preço do café que é produzido naquela região. Sabemos que uma saca de café há pouco tempo atrás custava R$800, hoje chega a mais de R$2.500, e esses grupos, e muitos deles não são indígenas, travestidos de indígenas. Existem relatos também de milícias que usam grupos indígenas como escudo para invadir essas propriedades, roubar a produção rural, roubar máquinas, tratores, que é o que tem acontecido, e está um clima de total terror naquela região. Inclusive hoje pela manhã, no município de Itamaraju, produtores rurais fizeram um manifesto, pela manhã, às 6 horas da manhã, fecharam a BR-101 para chamar a atenção das autoridades, pois o relato dos produtores rurais é de que a polícia não tem feito o que deveria, que a polícia às vezes até se omite por haver indígenas envolvidos e tem medo, inclusive, de que as ações policiais podem provocar. Então os proprietários estão realmente abandonados, e isso tem se repetido pelo resto da Bahia, não é só no extremo sul. Por exemplo, em Andaraí nós estamos com a fazenda Moreno, que é do senhor Luiz Alvim, um produtor rural conhecido há muito tempo, invadida também. Então não é só restrito ao extremo sul, mas eu queria informar que vou encaminhar hoje, já encaminhei ofício ao Ministério Público Federal, já que envolve indígenas, já que envolve Parque Nacional interditado, ao Ministério Público Estadual, ao governador do estado, ao secretário de Segurança Pública, porque uma medida tem que ser tomada o quanto antes. Como eu falei, um indígena já foi assassinado na última semana e nós não sabemos onde vai parar essa insegurança no campo, aonde está prevalecendo a força. Os grupos, as milícias são armadas com fuzis, os relatos que a gente teve, chegam atirando nas propriedades. Nós temos um produtor que está há mais de 40 anos na região do Prado, o senhor Djalma Galão, com sua fazenda totalmente bloqueado o acesso. Ele está ilhado com a sua filha, que inclusive gravou vídeos nas redes sociais, sendo monitorados por drones 24 horas, a madrugada inteira, drones passando em cima da sede da fazenda, sendo ameaçados, pedindo que se retirem da fazenda, homens fortemente armados e, como eu falei, usando como escudo movimentos indígenas, aonde já se não consegue definir quem é indígena e quem não é, mas por ter diversas prerrogativas estão usando esses grupos, e como eu falei, os próprios grupos indígenas não estão se entendendo, e nós temos hoje o Parque Nacional do Descobrimento totalmente feito de refém, sem dizer as propriedades que estão sendo usadas também a título de sequestro, presidente. O absurdo a que chega: eles invadem a propriedade, roubam toda a produção rural, roubam o maquinário e depois vão pedir a título de resgate
como se tivesse sequestrado a propriedade, uma quantia em dinheiro ao proprietário para que desocupem a fazenda. Então, é urgente que o governo do estado tome uma postura firme o quanto antes, porque esse clima de bang-bang não pode prevalecer em nosso estado, esse clima de terra sem lei, onde vale quem estiver melhor armado, quem tem mais coragem de fazer o enfrentamento, senão em pouco tempo a gente vai voltar à época do faroeste. É esse o apelo que eu faço, que essa casa se debruce sobre esse problema e que o governo do estado tome uma atitude enérgica o quanto antes, para que mais mortes não venham ser fruto desses conflitos que vêm acontecendo no campo em nosso estado. Muito obrigado, senhor presidente. Bom.